Bom dia com reverência e alegria. No nosso último encontro, nós iniciamos a nossa jornada pelos caminhos das infâncias. As infâncias que são tratadas aqui no livro Educação para Todas as Vidas como cada fase de 7 anos. A primeira infância, por exemplo, inicia ao nascimento e vai até os 7 anos de idade em que nós seríamos integrados à sociedade e iniciaríamos o nosso processo de socialização. E no último encontro, nós paramos aqui. Honremos, pois, cada um de nossos passos sobre a terra, cada um de nossos gestos no encontro, cada uma de nossas atitudes na vida, cada uma de nossas infâncias em nossa caminhada, reverenciando a todas as nossas infâncias sem distinção, pois para viver qualquer uma delas é preciso antes viver a primeira, uma lágrima e um sorriso. Não devemos, por um momento, parar de explorar, pois o objetivo de toda essa exploração será o de chegar onde começamos e conhecer esse lugar pela primeira vez. Palavras de T.S. Eliot. Minha primeira infância, minha primavera, passou-se no encontro do lar. Um lar conflituoso, sem dúvida alguma, possivelmente devido ao inconsciente jogo de poder ocasionado pela enorme quantidade de testosterona circundante no ambiente onde habitavam 5 machos e uma quantidade também significativa de progesterona de 3 fêmeas. Contudo, de certa forma, afetivo e emancipador, numa atitude mais impulsiva do que espontânea. Chamo de atitude impulsiva aquela que é gerada pela imposição do meio, pela indução do fazer e pela barganha pelo direito de fazer parte, para que Deus não castigue e para merecer o pão de cada dia. O que nós chamamos hoje de meritocracia. Metodologias poderosas que estão por aí, ainda hoje, em nossas instituições educacionais, obtendo resultados fantásticos para a destruição do indivíduo em prol de um coletivo que não se vê e, consequentemente, para a destruição da evolução humana em nome do progresso e do crescimento a qualquer custo e à custa dos recursos naturais e humanos, que, aliás, estes não passam de recursos ou de material para acúmulo. O medo, de acordo com Osho, entre aspas, está a serviço da morte. A morte que nos imobiliza o corpo e corrói a alma, limitando-nos e tirando-nos o acesso fácil e natural à criatividade, que nos é inata, que transforma tudo e põe vida em nossa existência terrena. A atitude espontânea é aquela gerada pela autogestão, pelo sujeito que, individuado por ser autônomo a ponto de fazê-lo, por ter sido e ter se educado para tal, é capaz de dizer sim quando quer dizer sim e é capaz de dizer não quando quer dizer não, por amor a si mesmo e ao outro. A atitude espontânea vem da sabedoria irracional do coração, que sabe dizer o que é preciso no momento preciso para a pessoa precisa, ou para a pessoa que precisa. Sabendo que o que diz, diz também e antes a si mesmo, pela congruência e pela ética que lhe são naturais e, portanto, espontâneas. Ao ingressar no sistema formal de educação, aos 5 anos de idade, deparei-me com um prédio para o pequeno menino enorme e de atmosfera assustadora,
Qual foi minha reação de selvagem não domesticável que sempre fui, de sair correndo, fugir, inclusive da proteção de minha irmã mais velha, que me acompanhava para o primeiro dia de aula no pré-primário da Escola Maria Auxiliadora, popularmente Colégio das Freiras, de onde me lembro apenas e obscuramente de alguns momentos, como a cesta ouvindo música, a procura do ninho de Páscoa, as brincadeiras, a professora gentil. Cadê o momento da cesta, do relaxamento nas atuais instituições de educação infantil? Momento mágico de reintegração do ser humano a si mesmo, instante da dimensão sagrada do silêncio, de aquietar a mente, suavizar o gesto e pacificar a atitude. Não seria esse o princípio da socialização? Do sentir-se para sentir, do saborear-se para saborear, do saber-se para saber? Não seria esse o sentido da educação? De acordo com o MEC, a educação é um processo vital para o qual concorrem forças naturais e espirituais, conjugadas pela ação consciente do educador e pela vontade livre do educando. Não pode, pois, ser confundida com o simples desenvolvimento ou crescimento dos seres vivos, nem com a mera adaptação do indivíduo ao meio. É a atividade criadora que visa a levar o ser humano a realizar as suas potencialidades físicas, morais, espirituais e intelectuais. Não se reduz a preparação para fins exclusivamente utilitários, como uma profissão, nem para o desenvolvimento de características parciais da personalidade, como um dom artístico, mas abrange o homem integral, em todos os aspectos de seu corpo e de sua alma, ou seja, em toda a extensão de sua vida sensível, espiritual, intelectual, moral, individual, doméstica e social, para elevá-la, regulá-la e aperfeiçoá-la. É processo contínuo que começa nas origens do ser humano e se estende até a morte. Vamos juntos transpassar essa citação, esta percepção de educação proclamada pelo Ministério da Educação do Brasil, para, de acordo com o nosso processo transdisciplinar, transgredi-la, ousar ir além com uma reflexão. A educação tem fim com a morte? Estaremos abordando a morte, a qual, aqui na nossa leitura, ganha um novo olhar. E estaremos nos referindo a ela como uma passagem para outra estação da vida, para outra fase da mesma vida. Um portal de passagem para outra dimensão da grande vida. Um ritual de passagem para uma nova jornada, um novo ciclo, um convite para o rumo novo. Várias questões estão postas aqui pela educação para todas as vidas. Vamos atravessar todas elas, vamos tentar trazer alguns olhares, algumas percepções sobre essas questões. A primeira questão é quanto à metodologia, ao método educacional escolhido, que são o que eu chamo aqui de atitude impulsiva e a atitude espontânea. A atitude impulsiva é aquela atitude que impõe o seu modo de ver.
E a atitude espontânea é aquela atitude baseada na autogestão, na liberdade de escolha, na liberdade de ser o que se é, onde quer que se esteja. E parece-me que as instituições como um todo têm escolhido como norma a primeira, a metodologia da imposição, com a intenção consciente ou inconsciente de impor o medo, de enfraquecer, para que se possa ter o controle. E a melhor maneira de controlar é eliminando as opções de alguém, eliminando a sua liberdade de escolher o seu caminho, o seu passo, o seu ritmo, o seu jeito de ver a vida, o seu jeito de fazer, o seu jeito de estar no mundo. Isso tem sido claramente exposto nesse nosso momento fenomenal em que nos encontramos, quando temos sido governados pela imposição do medo, quando governantes, educadores, líderes são possuídos por suas crenças, pelo seu jeito de ver a vida e impõem isso ao outro. Porque eles são sabedores de que uma pessoa, um indivíduo sem liberdade e com medo é um ser acuado que se subpõe, que se submete aos interesses. Que se submete às regras do jogo que lhe é imposto. E a melhor maneira de fazer isso, e é o que tem sido feito pela humanidade ao longo de toda a sua trajetória terrestre, é eliminar, como primeiro passo, eliminar a cultura de uma nação, para enfraquecê-la, para tê-la nas mãos. E a maneira como isso tem sido implementado repetidamente, monotonamente, é sempre a mesma. É reduzir os educadores, os intelectuais, os pensadores, os artistas, os profetas, os poetas, a seres insignificantes. É transformá-los em seres desprezíveis aos olhos das pessoas supostamente chamadas de pessoas do bem. E são essas pessoas do bem que, através desse jogo de poder, para ter mais, para acumular recursos, para acumular os recursos da humanidade. Aliás, eu não consigo compreender aonde eles vão colocar todos esses recursos e para onde eles vão levar isso e o que eles pretendem fazer com tantos recursos, com tanto dinheiro, com tanto acúmulo. Aliás, o que eu tenho visto nessas pessoas acumuladoras é que quanto mais se tem, mais miserável se fica. Todas as pessoas são nossos mestres. Sejam essas pessoas do bem, sejam essas pessoas julgadas do mal, que têm sido queimadas em fogueiras,
que têm sido diminuídas, excluídas, perenamente excluídas, crucificadas e de várias formas, física, mental, emocional, social, psicologicamente torturadas. E por que não dizer mortas? Esse é o resultado do nosso sistema educacional, que é o sistema da meritocracia. O sistema da meritocracia num mundo onde a maioria das pessoas não tem acesso a quase nada. Não tem acesso à educação e nós estamos aí nesse momento tendo as pessoas do bem, as pessoas que se julgam do bem, propondo que a educação deve ser paga, que as pessoas têm que pagar pelo que usam, que a saúde tem que ser paga, que tudo tem que ser privatizado. E é muito simples, é muito fácil você ter esse entendimento quando você não teve que atravessar o que a maioria dessas pessoas tem atravessado nas suas existências. E aqui eu não quero desconsiderar os samskaras ou o karma de cada um, de cada ser humano. Cada um tem a sua história para cumprir aqui. Mas de uma coisa, a educação para todas as vidas tem a percepção e a visão que todos os mestres que já passaram por essa terra têm nos lembrado, é de que bem-aventurados os pequenos que herdarão a terra. Nós estamos aqui para um processo evolutivo, para um projeto de humanidade, para um projeto de fraternidade, solidariedade, equanimidade e liberdade. Não para um processo egocêntrico, de individualismo, para que eu me realize ao passo que o outro se diminua. Solidariedade significa auxiliar o teu próximo, auxiliar o outro a evoluir, a ascender, seja materialmente, seja socialmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Assim na terra, como no céu, lembrava o nosso amigo na sua oração, que muitos recitam sem prestar atenção devida. Porque a partir do momento que você recita uma oração como estas, com atenção, com ouvidos no coração, você vai perceber aonde você está. Você vai perceber do que se trata e certamente a sua atitude será bem diferente. E é por isso que a educação para todas as vidas vem propor essa educação do cuidado, essa pedagogia iniciática do cuidado, da atenção, da meditação, da observação, da experimentação, da congruência. É essa educação que oferece a possibilidade da pessoa se lembrar do seu processo evolutivo. Oferece as condições necessárias para que esse ser se torne ser humano e se lembre de que é um ser espiritual tendo uma experiência humana aqui na Terra. E para isso é essencial
que levemos para todas as nossas instituições, desde a família, a escola, as empresas, esse espaço de reflexão, esse espaço de pausa, esse espaço de aconchego, esse espaço onde as pessoas possam se dar um instante para lembrar quem são e o que vieram fazer aqui. Para que tenham esse momento de relaxamento, de escuta do seu próprio corpo, de escuta da sua própria mente, da sua própria vocação. E lembrem, qual é a missa que elas vieram rezar aqui? Qual é a mensagem que elas vieram trazer para os seus irmãos, para os seus próximos? Que lembrem qual é o sentido da sua estadia por aqui, ou da sua passagem por essa estância terrena. E qual é o seu papel na comunidade em que vive? Porque é nesses momentos de pausa, de silêncio, que nós temos a oportunidade de reintegração de nós conosco mesmos. Que nós temos a oportunidade de suavizar o nosso gesto, de pacificar a nossa atitude e de compreender que estamos aqui para aprender a amar. E para cumprir essa tarefa, nós precisamos cultivar a grande arte da paciência. A paz-ciência, que é a ciência da paz, que proporciona o encontro, que proporciona a abertura para escutar o outro na sua inteireza, no seu jeito, sem querer impor-lhe um outro jeito. Porque essa é a graça de estarmos aqui. Abraçar toda essa diversidade, todos esses pontos de vista, todas essas percepções que nos ajudam a crescer e a percebermos quem somos, quem eu sou afinal nessa condição humana, qual é o meu papel aqui como educador, como pai, como líder, como professor, como sacerdote, como um terapeuta, como mãe, como filho. Qual é o meu papel em cada uma das minhas infâncias? E enquanto nós não aprendermos a reverenciar a nossa primeira infância, como disse, que é quase tudo e o resto é quase nada, nós seremos eternamente prisioneiros dos nossos traumas que permanecem, que nascem no berço e que vão conosco até o berço ou até a sepultura. E o que a educação para todas as vidas nos oportuniza é essa possibilidade de sentir a nós mesmos para poder sentir, de observar a nós mesmos para poder observar, de perceber a nós mesmos para poder perceber no outro os seus talentos, as suas potencialidades, de saber, de reconhecermos-nos para poder reconhecer no outro esse ser integral que ele é e o melhor do seu melhor que ele tem para oferecer, que é o seu remédio,
que muitas vezes pode curar a minha ferida. E pode me ajudar a perceber em mim o melhor do meu melhor. No próximo encontro nós vamos dar continuidade ao tema da primeira infância, que é um tema de fundamental importância na nossa existência. Graças por tua escuta, por tua presença, por tua disponibilidade. Te vejo no próximo encontro.